Bem-vindo ao Conecta Cast, o podcast que traz conversas enriquecedoras sobre temas importantes para o setor de eventos e viagens. Aqui recebemos convidados especiais para compartilhar conhecimento e experiências. Eu sou a Luciana Dantas, vice-presidente da LAGEV, e vou conduzir este bate-papo repleto de aprendizado e boas trocas. No episódio de hoje, o tema é bem bacana. Nós vamos falar sobre como transformar a gestão de crises em eventos memoráveis. E para abordar esse tema extremamente importante, temos duas especialistas no assunto. A Carla Fidelis, uma experiente coordenadora de eventos com mais de 15 anos de atuação no setor, especializada em eventos estratégicos, ROI, marketing digital e comunicação organizacional. Carla é reconhecida por sua habilidade ímpar em criar experiências memoráveis e conectar pessoas. Pós-graduada em Relações Públicas pela Casper Libero, ela já desempenhou papéis fundamentais em grandes eventos nacionais e internacionais, sempre assegurando a sustentabilidade dos projetos e alcançando resultados expressivos para as empresas envolvidas. Atualmente é responsável por inteligência em eventos na Neogrid. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada. Temos aqui outra especialista em crise em eventos. Gostaria de chamar, a Bianca Cavalcante, que é graduada em Turismo pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade Paulista. Ao longo de sua carreira, Bianca destacou-se pela capacidade de enfrentar situações desafiadoras e garantir a excelência na entrega dos eventos. Atualmente é gestora de eventos na Viatriz, indústria farmacêutica, onde utiliza sua paixão e conhecimento para criar experiências excepcionais. Bem-vinda, Bianca. Obrigada. Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar todo mundo aqui para seguir a LAGEV nas redes sociais, @lagev.oficial, compartilhar esse episódio com quem você quiser, vamos espalhar esse conteúdo por aí. Deixe seu comentário também, sugestão ou dúvida na TV LAGEV, no YouTube, @TV LAGEV, e no Spotify, no Conecta Cast LAGEV. Então, estamos todos os canais, é só seguir a gente, compartilhem, comentem, tragam seus cases, que a gente vai falar de muitos cases bacanas. E vamos falar, gente, do tema que hoje está quente aqui, que é crise. Não existe evento sem crise, né, meninas? Evento e crise, na minha opinião, devia ser sinônimo, porque o que a gente passa de sufoco, evento, quem escolheu trabalhar com evento veio resolver alguma questão aqui, não sei. Com certeza. Bom, eu já fui cliente, já fui fornecedora, professora, e esse tema sempre esteve lá. E, apesar dele estar sempre lá, raramente a gente fala sobre ele, né? E está cada vez mais importante falar sobre gestão de crise em eventos. Então, eu queria começar com a Carla. Carla, antes de falar de gestão, a gente precisa falar de crise. Existe evento perfeito? Dá tudo certo do início ao fim? Conta pra gente. Claro. Pra quem conhece. Com certeza. Eu quero ver quem é que vai deixar no comentário falando que não. Eu acho que, gente, é muito complicado quando você fala de evento e você fala assim, o meu evento foi perfeito. Não existe evento perfeito, né? Existe evento muito bem planejado, muito bem executado, mas dizer que tudo sai perfeito do começo ao fim é impossível. É impossível. Até porque a gente brinca com sinônimo de crise e tem muita gente que fala, evento é eventualidade. E eu acho que ele consiste nisso mesmo, né? É você estar preparado e ter resiliência para saber tudo o que acontece. Talvez ele seja perfeito quando a gente fala em ter conectado com o nosso participante. Mas dizer que nada acontece no meio do caminho é impossível. Exato. E, Bianca, na sua visão, como é que você enxerga isso? Você quer dar alguns exemplos de crise que você já vivenciou? Conta pra gente. Sim. Assim, pelo tempo que eu já trabalho com eventos, como a Carla falou, a gente sempre tem o inesperado. E como fazendo a gestão de eventos, é a nossa função não deixar transparecer para o público final esse grande problema. E aí eu já tive inúmeras situações. Eu tive desde segurança, eu tive questões de saúde, questões que chegam até a ser engraçadas, de alimentos e de certificações que a gente não tinha no local. Mas eu posso trazer aqui rapidamente os dois cases assim, que foram bem impactantes para mim, que eu tive que rapidamente pensar em algum plano, que foi, eu tive uma situação onde um médico, num evento médico, ele estava com problema de saúde, eu já tinha recebido essa informação, eu era agência,
tinha que manter essa informação em sigilo, porém, durante o evento, no coffee break, esse médico desmaiou. Foi aí que eu fiquei totalmente sem saber o que fazer. Eu vou atrás do seguro, não tenho seguro, como que o hotel vai tratar isso, eu tenho que ver qual que é a assistência médica desse médico. Aquela situação me deixou bastante nervosa, embora era um público de médicos que fizeram os primeiros socorros. Ali eu acho que virou a chave para mim que o evento é muito mais do que um evento. Pode acontecer várias situações, né? Assim como teve situações que hoje são engraçadas para mim, mas que na hora foi terrível. Que eu tive uma situação onde, durante o evento da aula médica, né, antes de começar o jantar, eu vi baratas, assim, baratas brotando, brotando. E aí, o que fazer, né? Porque aí não me adianta eu saber se está a parte vigilância sanitária, se está toda a documentação. Eu preciso ver isso em paralelo. Na hora né? da verdade. Só que alguém tem que fazer alguma coisa. E aí eu chamei garçom e eu mesma entrava. Então, essas situações nós não estamos ilesos. Acontecem e eu tenho aí uma série de outros, mas eu acho que pensando assim, esses foram os mais emblemáticos que eu já vivenciei. Se a gente for trazer aqui case de crise, case Nossa, de problema, demais. a gente vai ter... Tem tempo aqui, gente? Produção, tem tempo? Não, Fica aqui 4 horas? Semana passada mesmo eu passei por uma que eu falei assim, aí, ai, Bia, pelo amor de Deus. Não vou dar spoiler, que acho que vem um pouquinho mais de perguntas, mas, por exemplo, eu tinha uma convidada super especial para o evento que eu vou fazer agora em março. Tava tudo planejado, fizemos todo o alinhamento, contrato, tudo certo. Tava tudo lindo, maravilhoso. Comunicação saiu, o pessoal começou a confirmar. 2 dias depois que a comunicação tinha saído, ela mandou um e-mail falando que ela, infelizmente, não ia poder participar. Tudo bem que era uma questão de saúde, e a gente entende, e era uma coisa que ela tinha acabado de descobrir, mas assim, imagina, né? Para um evento onde talvez... Não vou dizer que o chamariz só era a palestrante, mas onde você tinha uma palestrante ali, que ela tinha uma força muito grande no tema. Simplesmente você ter que comunicar aquilo de uma forma que, poxa, ela não vai vir, mas pelo amor de Deus, continua confirmando presença no evento. E aí eu acho que é uma coisa que até conecta muito, é como que a gente se organiza para isso, né? Como que a gente faz o antes para que realmente essas coisas não aconteçam. Porque pode ser que realmente, às vezes, a barata apareça e não tem como você prever. Mas pode ser que, às vezes, você pode olhar para a barata e falar assim, cara, isso já aconteceu. De que forma que eu posso pensar para os próximos e quais são os cuidados que eu tenho que tomar para que isso não aconteça, né? Não, com certeza. De tudo que vocês trouxeram aqui, não tem dúvida, né, que gestão de crise é super importante, que o gestor de eventos ele precisa ter um plano A, B, C, D, E, dependendo aí do problema. E aí eu queria entender de vocês, né, Bia, por que você acha que a gestão de crises é tão importante para o sucesso de um evento? Você, com todo o seu aprendizado aí, que você já trouxe alguns para a gente, o que isso mudou para você? Mudou demais, porque a gente tem que pensar no negativo para ter uma entrega positiva. Então, não adianta eu achar que vai dar tudo certo. Eu tenho que pensar que tem muitos elementos que podem dar errado. Pensar preventivamente é algo que eu faço hoje, e checklists. E assim, eu acho que a bagagem faz com que a gente traga mais informações. O que eu procuro é passar isso para o time, né? Então, o que eu já vivenciei, se eu posso passar essa informação para que outras pessoas não tenham esse problema, isso para mim é muito bom, poder contribuir com outras pessoas para que elas não passem, mas assim, é constante, né? Todo momento, ele não para de crescer. Elevador também é um que eu tive faz mais ou menos 2 meses, só que eu acho que assim, a gente tem que estar com um olhar muito apurado, porque se aconteceu uma vez, se aconteceu com o do colega, vamos colocar aqui também, porque não é porque você já está há anos que não pode acontecer, é aprender com o do colega, né? A parte de palestrante não comparecer, eu acho que tem fatos que aconteceram, que viram repertório, conosco, com o colega, com algumas inspirações que vêm, e tem coisas que realmente não tem como a gente prever, vai virar depois um case, mas a gente fazer esse trabalho prévio do que já aconteceu, ter um checklist, pensar nos pontos negativos, minimiza muito. A gente tem muitas variáveis, né? Não são todas que a gente vai conseguir
controlar, mas o quanto mais de variáveis eu conseguir ficar no meu domínio, melhor, né? Isso para mim é a gestão do que eu já tive no passado, do que eu olhei, tateei ali nesse meu público, nesse meu espaço, mas como você disse, só vai crescer. Vocês não sentem, às vezes, que a gente parece um pouco sensitiva, assim? As pessoas não acham que a Sim. gente é sensitiva? Do Sim. tipo, olhar para alguma coisa e falar assim, vai dar problema aquilo ali. É. Já estou sentindo cheiro de problema. Eu acho que a gente sente na voz, eu acho que com um tempo de carreira você consegue ter uma percepção do lugar, das coisas, de áudio e vídeo. Tem muita coisa que você bate o olho e por mais que assim, você cheque 1000 vezes e não tem como, na hora não acontece. Na hora dá alguma coisa. Uma coisa que eu tenho adotado muito, até nos meus planejamentos, pensando em plano B, é o que? Eu faço o meu checklist, todo o meu acompanhamento, mas eu crio uma estratégia de gestão de crise. E aí, poxa, não é um trabalho dobrado? Não, porque eu coloco todo mundo dentro daquilo e falo assim, tá, a gente vai fazer esse evento nesse lugar, mas E se acontecer alguma eventualidade no meio do caminho, se o vará do lugar não for liberado, qual é a alternativa B? Como que a gente segue nisso? A gente... exemplos muito claros, tipo evento em céu aberto, que a gente insiste em fazer e justamente passa só o mês inteiro, no dia do seu evento ele chove. Então eu acho que é muitas coisinhas assim que são pequenas, mas que você bate o olho com o tempo e você fala assim, aonde que eu trabalho o meu plano B? E o plano B, ele dá trabalho, mas ele é importante para que você respire saudável. Porque a gente sabe que a vida de quem produz evento é uma loucura. Então, se você não consegue ter uma alternativa no pensa rápido, às vezes no automático, sabe aquela coisa de vamos dar o jeitinho? E aí me lembra muitos palestrantes que falam assim, às vezes o jeitinho não cria o que você quer. Pode ser que quem está participando do evento não perceba, mas você já percebeu. Esse é o nosso trabalho, né? Exatamente, mas assim, você já percebeu. E é o que a Bia comentou. Às vezes você bate o olho e fala, cara, isso já aconteceu uma vez, já aconteceu com um amiguinho, já aconteceu com não sei o quê. Por que eu não estou trabalhando isso aqui? Por que eu já não olhei? Por que eu já não previ isso? Ah, Carla, mas sei lá, às vezes acontece mesmo você fazendo. Eu sei, eu faço muito evento, eu tenho muita consciência disso. Só que quanto mais amparado a gente estiver, acho que mais segura a gente vai para uma entrega, sabe? Uhum. Sim, e aí eu acho que a gente pode trazer muito aqui o papel também dessa comunicação transparente com os nossos parceiros, né? Os clientes, os times, os fornecedores. Qual a importância disso para você, Carla, de envolver todo mundo aí nesse planejamento estratégico de crise? Eu falo que realmente assim, meus fornecedores, eu sempre falo que eles são meus parceiros de negócio. Eles precisam realmente estar conectados com o meu evento. Então eu faço questão de fazer uma reunião, de explicar o que é, qual que é o nosso propósito, por que eles estão sendo chamados, qual que é a minha expectativa para com eles, porque eu preciso que eles entendam que aquele evento é importante para mim, mas que é importante para eles também. Porque no dia a dia, Lu, é muito evento. Imagina que, se para mim, que sou gestora, é muito, para o parceiro é absurdo. Só que eu acho que agora, nessa fase que a gente está, depois de muito tempo, depois de pandemia, não dá para ser só mais um evento. Ele tem que ser o evento. A gente precisa vivenciar cada um de forma única. E aí, por isso que vem a questão da transparência. Na Neogrid, mesmo quando a gente vai fazer a gestão, a organização do evento, a gente monta toda uma estrutura e a gente tem lá como se fosse um time de guerra, que são as áreas que são conectadas para falar, vamos criar a estratégia desse evento? Vamos pensar aqui como é que as coisas funcionam? Quem são os parceiros que a gente vai levar? E eu faço isso também com os meus parceiros, porque no dia, por incrível que pareça, a gente não consegue olhar tudo. A gente não consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Só que se eu tenho alguém do meu lado que quer fazer aquilo acontecer e não ser só mais um evento, ele vai ter a transparência de falar assim, olha, Carlinha, veja bem isso aqui. Não está dando bom, mas a gente está arrumando. Ou tal coisa não funcionou do jeito que você queria, mas a gente mudou desse jeito. E aí eu acho que essa relação, ela acaba ficando uma relação sustentável, sabe? E muito mais transparente e amigável. Então, assim, pra mim é a chave do sucesso. De confiança, né? Sim. Que é importantíssimo nesse nosso mundo de eventos, como você falou. Não dá pra gente ver tudo, nós não somos técnicos em tudo. A gente precisa ter parceiros, né? Que são ali
firmamento, né? Fechamento, sei lá como chamo, mas que a gente tem ali do nosso lado para todas as horas, que a gente possa confiar. Né? E aí também um outro player importante quando a gente fala de crise são os participantes do evento. Então, como é que, Bia, na sua visão, como integrar essa gestão de crise, né, no planejamento sem comprometer a experiência do público? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, que a gente faz, né, quem vê close não vê corre, que a gente não pode transparecer para o cliente, para o participante ali do evento o que está acontecendo, mas eu queria a sua visão sobre isso. É mais uma característica que o profissional de eventos precisa ter, né? Então a gente precisa manter ali um ambiente seguro, não transparecer, porque às vezes você agita mais algo que poderia passar e ninguém perceber. Muitas vezes eu tive erros nos meus eventos, tá? E que depois que passou, eu avisei o meu diretor, olha, aconteceu isso, nossa, ninguém nem percebeu. Eu aumento a minha exigência, mas o meu público, ele não vai saber. Então, acho que a gente precisa ter ali muita inteligência emocional para não fazer crescer mais ainda alguma situação. Então, eu tenho que resolver. Né? Mais uma coisa, a gente tem que resolver, e trazendo ainda um ponto que a Carla comentou, não vai dar para eu estar em todos os locais, ver tudo. Então, a gente também eu costumo fazer isso na Viatriz, fazer reuniões de alinhamento prévio, porque eu divido um pouco a responsabilidade. Então, se eu tiver um grande problema num evento, o evento não está todo na minha cabeça, na Bianca, não está. Está ali nos pontos focais também, então vai ficar mais fácil o meu público final não descobrir o problema. Exato, então eu tive também agora lembrando uma situação onde um speaker não pôde ir, mas eu tinha vários outros, e que assim, a gente contornou durante o café da manhã, já chamei a gerente médica, falamos sobre, já chamamos outro speaker, você pode falar. Então assim, às vezes... Né, a gente fica muito mais preocupado, né? Claro, eu fico, mas eu tento não transparecer isso. E as pessoas não ficaram sabendo. Se eu tivesse uma postura diferente, de alardear isso, transparecer e entrar nessa energia... E muitas vezes eles não percebem, né? É claro que a gente quer que seja redondinho, que o speaker não falte, mas vai muito também de como a gente interpreta isso, se a gente tem os parceiros que possam nos ajudar, porque nem tudo eu vou conseguir, mas se eu tiver essa responsabilidade dividida também vai me ajudar bastante. E eles acabam, na maioria das vezes, por experiência, o meu participante nunca percebeu os problemas que eu já tive. Eu tinha uma diretora numa empresa onde eu trabalhei que ela dizia que a gente ficava chorrindo nos bastidores. Chorrindo, assim, a gente congelava, né? Ficava ali, não transparecia por dentro, a gente estava, né? Chorrindo, eu acho que define bem a gente. Tem um case que ele é muito engraçado, que aí fala dessa história de participante, que eu acho que faz sentido contar ele, que eu sempre brinco que é o game do pão de queijo. Eu já contei ele em alguns eventos, algumas coisas, que a gente fez um evento muito grande, era um evento no mês das mulheres, e a gente tinha um coffee break. E por um acaso, na questão da ordem, sumiram com o coffee break. Não sei o que aconteceu, tinha sido alinhado um dia antes, mas na OS que estava com o responsável ali não tinha. E aí, faltando 15 minutos, você não vê nenhum movimento, né? Aí você falou, cara, não tinha como. E é assim, eu não podia atrasar o meu evento em nenhum momento, porque a pessoa que entrava depois do coffee, ela tinha um horário certinho para entrar, sair, porque ela ia sair e embarcar para outro lugar. E aí eu falei, gente, cadê o coffee? Vocês não montaram, não sei o quê. Não, a gente tem coffee. Não tem coffee. Aí ficou aquela coisa, eu falei, tá, mas a gente tem, como é que faz pra resolver? Como é que faz pra resolver? Porque tem, né? Tem que ter o coffee. E aí eles foram ver, viram que era erro, então eu falei, gente, desculpa agora não, pelo amor de Deus. Vamos resolver. E aí ele falou assim pra mim, Carla, veja bem, tudo que for líquido, eu consigo te entregar em 10 minutos, né? Que era o break que ia ter. Porém, tem aqui uns bolinhos que a gente precisa ainda ver, tal, não sei o quê. E tinha muito pão de queijo. E todo mundo sabe que em 10 minutos um pão de queijo não fica pronto. Pelo menos não para 300 pessoas, né? Talvez a gente coloca ali, acho que no air fry em casa, até funciona, mas para 300 pessoas não ficava pronto. E aí ele falou assim... não tem como atrasar? Eu falei, não tem como atrasar. E aí, beleza, o pessoal pedia pra subir no palco, aí subi no palco, falei, olha, então agora a gente vai ter um break rapidinho de 15 minutos, mas vejam bem,
pessoal lá da frente de tecnologia falou para mim que vocês não foram em nenhuma das experiências. E aí a gente tem um gamification. Então, assim, conforme vocês forem indo nas experiências, elas vão soltando pontuação. E aí a cozinha lá na ponta tá vendo a pontuação. A hora que vocês atingirem a primeira leva, o primeiro pão de queijo sai. A hora que vocês atingirem o segundo pão. E aí vai. E essa mulherada. Formou a crise numa gamificação. A galera achou o máximo. E aí vinha gente, falava assim pra mim, Carla, mas me conta. A gente tá chegando, tá? E chegou a primeira lava do pão de queijo. Falei, graças a Deus, pão de queijo. Visita mais. E aí, assim, foi ótimo, porque a gente acabou meio que matando duas situações, a falta da visita ali nos estandes, das ativações e tudo mais, e ao mesmo tempo, as pessoas não perceberam. Talvez hoje, quem estiver assistindo vai olhar e falar, me enganou, né, querida? Mas ninguém nunca não percebeu. Para todo mundo era um momento de descontração, super divertido. O pessoal voltou pra sala falando, e eu lá, ó. E aí é o que você falou, né? É que foi teve um insight. Chorrindo. Você estava lá chorrindo no palco, mas é exatamente isso. Agora, assim, está muito claro que gestão de crise precisa ser colocada à mesa, a gente precisa falar sobre ela. Por que vocês acham que é tão difícil implementar no nosso setor, nas empresas onde a gente atua? Qual a visão de vocês? Porque parece simples, né? A gente fala aqui, faz um checklist, mas isso precisa de antecipação, de planejamento muitas vezes, e eu queria ouvir de vocês, por que vocês acham que algumas empresas e alguns gestores não conseguem implementar? Eu acho que é falta de tempo e fica focado muito ali do operacional em fazer o evento acontecer. Não dá tempo de pensar nisso, deixa eu fazer tal coisa. Então, é preciso dar um passo para trás, porque em termos de custo, a gente não tem. É o tempo que você tem que dedicar realmente para criar um documento, para criar um processo. Eu acho que é mais cultural, né? Só que é super importante, porque algumas coisas já são mapeadas se você tiver uma gestão de crise. Esse caso do pão de queijo foi totalmente criatividade, né? Foi insight, foi repertório. Esse não daria, né, para ter mapeado antes. Foi aí uma agilidade da Carla, mas a maioria das outras coisas você consegue mapear, mas eu atribuo a isso. A falta de tempo ou achar que comigo não vai acontecer. Não, comigo, mas vai acontecer. Vai acontecer. Porque a gente tem ali uma proteção, a gente fala, né, quem faz evento tem algumas coisas que, nossa, não aconteceu comigo. Mas uma hora você vai ser o sorteado, sinto informar. Se você não estiver preparado, vai ser complicado. E aí tem uma diferença grande, né, que eu queria até ouvir a Carla, assim. Qual a diferença da gente gerenciar uma crise num evento do resto do mercado corporativo? Porque uma coisa é uma empresa, outra coisa é você estar ali na hora da verdade, o evento acontecendo. Foi exatamente isso que você falou. Qual a diferença? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a importância disso dentro da gestão de eventos. Eu acho que as pessoas elas não ficam preparadas para o que vai acontecer. Por mais que a gente saiba que acontece muito perrengue chique, sabe a primeira pergunta que você me trouxe? Existe evento perfeito? Eu brinco muito com uma frase que é de uma amiga minha do mercado, que a gente tem o ROI da vaidade como gestores de evento. Então, pra gente, uma sala cheia, um coffee perfeito, as pessoas chegando no horário, o alinhamento no horário, pronto, eu entreguei um super evento. E aí eu acho que é onde que tá o elo do negócio, porque muitas vezes a gente se pega olhando tanto lá na frente e a gente não se apega nos detalhes. Acontecer durante o evento e você ter resiliência o suficiente para olhar e falar assim, e agora, como eu resolvo? É uma coisa. Mas tem muitas coisas que acontecem durante o evento que já estavam sendo acusadas lá atrás. Tinha sinais. Que você já olhava e falava assim, cara, isso aqui vai dar ruim, eu tô sentindo que isso aqui vai dar ruim, que é o exemplo às vezes do palestrante. Teve uma amiga nossa também do mercado que falou, cara, eu fiz um evento perfeito, tava tudo certo, eu fiz um alinhamento com a palestrante e ela não apareceu no dia do evento. Ela simplesmente não apareceu, a assessoria dela não ligou, as coisas. E aí, como é que você se vira nesse momento? Então, eu acho que é muito do que a Bia fala, sabe? Muitas vezes eu sinto que quem já tá calejado e sabe que precisa fazer a implantação disso e tocar. E quem não está calejado precisa tomar uma rasteirinha para bater o olho e falar, dessa vez acho que o negócio
vai dar certo, eu preciso resolver e muitas vezes não sabe o que ocorrer. E eu acho que uma coisa também que a gente como gestor de eventos, a gente consegue fazer de uma forma muito leve é resolver as coisas sem armar a crise, né? Sem mostrar a crise, sem jogar para frente isso. A gente sabe que a gente está aí com 5 gerações, né? Então, a gente tem desde a galera que já faz eventos há 15, 20, 25 anos, a gente tem uma galera nova que está entrando agora no mercado. E eu acho que eles já vêm também entendendo que, assim, uma coisa é você ter o bate-papo com o seu líder e contar que a coisa aconteceu, outra coisa é você jogar o problema. Você pode até levar o problema, você já leva a solução junto. Olha, tal coisa não deu certo, mas tal coisa vai acontecer. E aí eu acho que é onde acaba fluindo. E você trouxe um ponto super importante agora, né? Que eu acho que você trouxe aí as gerações, você trouxe a resiliência. Então, isso também faz a gente pensar sobre o perfil desse gestor de eventos, né? A gente tem uma turma antiga do mercado, a gente tem uma galera que está entrando no mercado. Qual é o perfil desse gestor? Quais são, a gente fala muito das hard skills, soft skills, né? Mas eu acho que aqui as soft skills, elas gritam, né? Resiliência, inteligência emocional. Qual é, na opinião de vocês, o papel, né? Assim, como deve ser esse profissional de eventos? Quer começar, Bia? Pode ser. Multidisciplinar, né? A gente tem que ter um olhar muito apurado, atento, ser crítico. Eu falo que eu sou bem chata. Eu vejo, revejo, eu durmo pensando no meu evento. Eu amo o que eu faço. Eu acho que você tem que gostar muito, porque são várias questões. Às vezes, você tem que ser advogado, tem que ser jornalista, você tem que saber negociar, você tem que saber fazer a gestão de riscos, de crises. Então, eu acho que tem que ser um profissional multidisciplinar, em constante aprendizado, porque assim, toda hora a gente tem alguma coisa, não adianta eu colocar eventos aqui separadinho. Toda essa parte climática é uma situação que eu preciso também cuidar. Então, eu acho que tem que ser um profissional resiliente, como você disse, tem que ter a inteligência emocional. Eu acho que inteligência emocional é um dos principais, mas ele sempre atrás de conteúdo. Então, para pessoas que estão entrando, fazer essa troca, participar de comitês, associações, isso traz um repertório. Essas conversas que a gente tem são importantíssimas. Trazer esses temas, né? A gestão, então, assim, de crises é ótimo a gente estar falando agora sobre isso. Porque, senão, quem está entrando, o evento aos olhos aqui de fora, né? É lindo. E ele é lindo. Eu vejo o evento como lindo até nesses problemas, mas eu acredito que assim, voltando aqui resumindo, ser multidisciplinar e ter um olhar assim, ele muito sensível a tudo, né? Olhar com muita atenção. São o que eu penso assim, ser mais importante aí para o profissional. E sabe uma coisa que eu acho que foi um mindset feito por nós mesmos? A gente sempre teve numa linha de ser muito funcional, né? Eu acho que é isso, tipo, mão na massa, Operação. vamos resolver a operação e tudo mais. E aí, depois que a gente passou da pandemia, a gente vem batendo muito nesse ponto de que eu também sou estratégico, eu também complemento as coisas da empresa, eu também consigo trazer resultados para a empresa. Então, a gente chegou numa linha que, assim, eventos é estratégico e os gestores de eventos, eles são estratégicos. Mas até um bate-papo que eu tive com você há um certo tempo, a gente falou que ok, eu posso ser um representante extremamente estratégico, mas eu acho que o segredo do sucesso, ele está no planejamento e na vivência. A gente nunca pode deixar de ser um planejador. A gente nunca pode deixar de olhar para o planejamento do evento, porque essa é a nossa fortaleza. É onde a gente domina, é onde a gente entende as coisas. Faculdade está tudo certo, a gente faz. E se for olhar no mercado de eventos, tem gente que nem tipo, nunca fez eventólogo na vida. Mas é o soft skill que pula mais alto, porque ele está relacionado à vivência, à experiência, ao que você aprendeu com o próximo, ao que você aprendeu na empresa que você passou, ao que você estudou, e eu acho que tudo isso agrega uma bagagem ali que bate o olho e fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho propriedade de fala para isso. Então, se eu fosse juntar aí, talvez eu colocaria que é uma pessoa que ela é estratégica, mas ao mesmo tempo ela tem o segredo do planejamento. E vocês também falaram, né, sobre esse perfil. Ao mesmo tempo que a gente tem que planejar,
que a gente tem que se antecipar à crise, antecipar os problemas. A gente tem que fazer isso sem ser engessado, a gente tem que ter flexibilidade, isso é muito difícil. Então, por isso que talvez essas soft skills sejam tão importantes, né? Criatividade, resiliência, inteligência emocional, relacionamentos, porque você tem que lidar com todos os parceiros ali para colocar aquilo para frente, né? Então, assim, acho que o que a gente trouxe aqui hoje é extremamente importante, vai ficar aí na cabecinha dos gestores que estão nos ouvindo, porque a nossa vida é uma loucura. Se a gente conseguir, né, se organizar, se planejar para evitar que isso aconteça, para evitar que problemas aconteçam, vão acontecer, mas a gente pode fazer com que aconteçam menos problemas, né? Vamos nos ajudar, né? Foi, assim, acho que um papo extremamente importante. Queria ouvir as considerações finais, a mensagem que vocês querem deixar para os nossos ouvintes, o que vocês querem deixar como mensagem final aqui dessa nossa conversa. Acho que a minha dica final é se conectem. Eu falo muito sobre conexão. Acho que a conexão ela é importante de tudo. E quando eu falo em se conectar, é se conecte com o seu público. Aquele que você vai criar o evento, que você vai criar a experiência, se conecte com as pessoas do mercado, faça network, troque figurinhas, estude, esteja sempre se conectando ao que está andando, ao que está desenvolvendo. Não tenha medo da novidade, a novidade ela vem realmente para poder facilitar o nosso dia a dia, e não tenha medo de testar. Eu costumo dizer que assim, quando a gente não tem medo de testar as coisas fluem. No primeiro momento não vai dar certo e tá tudo bem não dar certo, porque conforme a gente vai fazendo, é igual vida, as coisas vão se resolvendo, você vai analisando, mas se conectem. Acho que para mim é a frase aí de milhões. Pegando o gancho da Carla, quem não participa da LAGEV, venha para a LAGEV, participe das nossas comunidades, tem muita troca, tem muito conteúdo extremamente importante, tem o LAGEV Educa. Bom, venham que vocês vão ver. Bianca, suas considerações finais. Considero, assim, tudo que a Carla falou, né, a educação, você conectar, e eu acrescento mais um ponto que é a empatia e a transparência. Então, assim, os erros vão acontecer, a gestão às vezes é baseada num erro, numa falha nossa de um fornecedor, mas a transparência é muito importante para você trazer para perto. Então, o problema foi meu? Não, o problema foi de todo mundo, vamos resolver. Então, acho que empatia e transparência, acrescentando aí o que a Carla comentou. E eu complementaria com humildade. Também. Da gente reconhecer certamente, que a gente pode sim, errar e podemos aprender errar. com isso, né? Bia, Carla, muito obrigada. Fica aqui a dica para a gente montar um podcast só de perrengue, que vai ter muito Vários. assunto. Super. A audiência vai bombar. Vai. A gente tem muita história, né? Vai render muito episódio. Inclusive, eles podem deixar os cases deles no comentário. Eu que a gente vai acho. adorar ler. Tragam os perrengues que vocês passaram, gente. A gente gosta de ouvir. Vira um grande grupo de ajuda. Tá? Sim, Das sim, comunidades, os nossos, né, os gestores que participam. Muito obrigada, meninas. Nossos agradecimentos também a vocês que estão acompanhando a gente aqui, nossos ouvintes. Quem ainda não faz parte, vou reforçar da LAGEV, venha para a LAGEV. Nós formamos um grupo de autoajuda, que eu falo aqui, né, de grupos de ajuda. Compartilhe esse conteúdo com quem vocês conheçam, que estejam atrás de conteúdos relevantes do mercado. Sigam a gente nas redes sociais, alagev.oficial, no TV Alagev no YouTube e no nosso canal no Spotify, o ConectaCast Alagev. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.